Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Paulo era o melhor aluno de Gamaliel, filho de Simão, neto de Hilel, e era um candidato estava sendo treinado provavelmente para ser rabino. Paulo então se destacava teologicamente, como lemos no 14. Nos da minha geração, excedia em muito no judaísmo. Veja a capacidade desse homem. Veja o currículo impecável desse homem. Então ele se destacava no campo acadêmico, na filosofia, e no campo teológico ao estudar essas coisas. Entretanto, preste atenção, apesar de todas essas qualidades, Paulo era ímpio. Apesar de ser mestre nas ciências e mestre na teologia, Paulo era ímpio. Apesar desse currículo impecável, de ter correlação sanguínea com Abraão, Isaque e Jacó, isso não era suficiente para dar a ele a vida eterna. Paulo era ímpio. Isso está demonstrado em Atos 9, verso 1 e 2. E Saulo, que era esse que eu li o currículo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, pegou cartas de Damasco, cartas para ir até Damasco, e prender, encarcerar, matar cristãos. Esse era Saulo. E para ser quem ele foi, Paulo, para se tornar o que ele era, ele teve que se converter. Todas essas prerrogativas, esse currículo, não foram suficientes para dar-lhe o direito de herdar a vida eterna. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Esse é o quadro de Paulo. Apesar de ser um dos maiores destaques do judaísmo do seu tempo, ele não conseguia atingir o padrão que a lei propunha. Ele precisava se converter. Portanto, temos que entender o que é conversão. Porque mesmo um homem com toda essa riqueza de conhecimento, de obediência, não conseguia alcançar o favor de Deus, porque era necessário a conversão. A palavra grega mais comum para conversão é epistrefo. Para você ter uma ideia, o que a Bíblia quer dizer quando ela usa esse termo conversão? Para ser salvo tem que se converter. Sem conversão não entra no céu, não é salvo. Sem conversão você não é da vida eterna. Essa palavra grega quer dizer mudar de atitude, mudar de direção. Para você entender a palavra epistrefo, o que é conversão, o que é mudar de direção, a ideia é mudar de rota. Você precisa aprender a palavra grega pecado, é hamartia. Hamartia quer dizer perda da marca, errar o alvo. O Dr. Lloyd Jones usa um termo interessante, é sair do caminho, sair dos trilhos. Veja só, é sair da rota. Se hamartia é sair da rota, epistrefo é voltar para a rota. Se hamartia é sair dos trilhos, epistrefo é voltar para os trilhos, voltar para a linha. Então conversão é uma volta para o caminho, uma volta para os trilhos, é um giro de 180 graus, é a mudança da rota. Eu estou caminhando em um caminho, em um trilho, em uma rota de pecado, de iniquidade, de mentira, que invariavelmente me leva para o inferno. Quando há conversão, eu mudo a rota para um outro caminho de justiça, de verdade, invariavelmente me leva para o céu. E uma coisa muito importante, a conversão, epistrefo, ocorre simultaneamente com metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, enquanto que epistrefo é mudança da rota, da conduta, metanoia é mudança da mente. Então primeiro a mente muda,
A visão muda, os valores mudam, o interior muda e depois muda o exterior. Então primeiro mudo a mente, para depois mudar a rota. Primeiro mudo dentro, para depois mudar fora. Isso é conversão. Quando mudamos o pensamento, arrependimento. Mudamos a direção, conversão. Então a conversão implica em um completo repúdio ao pecado, em uma fiel rendição a Cristo como Senhor. Lembre-se, eu vou falar isso depois, a conversão, muita gente, é muito difícil explicar isso, e mais difícil o povo entender. As pessoas, elas têm dificuldade de entender a transcendência da conversão. A conversão não é vir no culto todo dia. A conversão não é mudar vocabulário. A conversão é sobrenatural. O que é isso? Acima do natural. O natural não pode promovê-la. Não há religião, não há atos, não há obras que podem operá-la. Acima do natural. Depende do céu a conversão, do invisível, do transcendente, do místico. Depende disso. As pessoas estão esquecendo. Eu estava lá fora, estou aqui dentro, eu sou salvo. Não, eu batizei nas águas. Não, tem que haver, envolve poder divino, poder celeste, envolve transcendência. Você precisa entender isso. Se não houver essa ação divina, miraculosa, invisível, interna, não há conversão, por mais que você faça o que você puder fazer. Era o caso de Saulo. Agora, vejamos no caso de Saulo. Ele era o homem que era, e apesar disso é ímpio. Para se tornar Paulo, ele teve que se converter. Vamos ver então a sua conversão e as evidências dessa conversão na sua vida, ok? Esse homem, com todos esses, dominando todos esses postulados, ímpio, agora vai se converter. Vamos ver a condição de Paulo. Vamos lá em Atos capítulo 9. Atos 9, agora sim. Atos capítulo 9. Vamos ver a conversão e as evidências na sua vida. Primeira coisa que nós vamos ver aí é que Saulo odiava os cristãos, odiava o caminho, que é a fé cristã, e odiava a Cristo, Criador do caminho, Salvador dos cristãos. Então, odiava os cristãos, odiava o caminho, odiava a Cristo. Primeiro, Saulo odiava os cristãos. Atos 9, verso 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Para que ele queria as cartas? A fim de que, através das cartas, caso ele achasse alguns que eram do caminho, assim como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Então, primeiro, o texto mostra o que aqui? Que Saulo, odiava os cristãos, respirando ameaças e mortes contra os discípulos. O termo grego para respirando as ameaças de morte dá a ideia de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa. Saulo tinha um ódio insano contra os cristãos e queria matá-los. Ele não odiava só os cristãos, também odiava o caminho. Porque o texto diz assim, o texto diz no verso 2, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho. Atos 22, 4 diz, e perseguia este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens quanto mulheres. Então, primeiro, as características dele aqui,
ele odiava os cristãos. Segundo, ele odiava o caminho, a fé cristã, o cristianismo, ele odiava. E terceiro, ele odiava Cristo. O verso 4, e caindo por terra ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele odiava Cristo, não podia ouvir falar de Cristo. E o Atos 26, 9 e 11 vai dizer, vai resumir essas 3 citações minhas. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Esse era Saulo. Um homem com toda aquela qualidade, ímpio, odiava o Senhor. Agora, vamos ver a conversão se dando na vida de Paulo. Primeiro, ele foi alcançado por Cristo. Irmãos, outra coisa básica, né, da nossa fé, mas é sempre bom repetir. A conversão, ela está contida em uma única pessoa. Não existe outra forma, outro nome, outro modo de haver conversão. Atos 4,12 diz: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a saber, Cristo Jesus. A conversão só ocorre através de Cristo, por meio de Cristo, da obra de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o verso 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. A conversão ocorre com o encontro com Jesus. É só quando temos um encontro face a face com Jesus. É quando Jesus nos alcança. É quando Jesus vem até nós. E Ele, por sua graça, nos salva. Pergunta: você já teve um encontro com Jesus? Ele já te alcançou? Ele te viu em uma estrada de Damasco qualquer, te derrubou do cavalo e te transpassou com seus laços de amor? Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.